Bem-vindos ao segundo episódio da série Mensagens que Convertem do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Carabês e hoje o foco é no follow-up, ou seja, como retomar um contacto quando a primeira mensagem não teve resposta. Esta é, mais uma vez, um segundo episódio. Se quiser ouvir o episódio 252, o episódio anterior, para melhor se contextualizar sobre este tema das mensagens que convertem, pode perfeitamente selecionar da sua plataforma de eleição e poder ouvir o episódio que falava de início desta mesma série. Então, esta semana falamos sobre o follow-up, uma área em que sentimos, em muitos dos casos, que muitos desistem ou se tornam demasiado insistentes. E é exatamente este equilíbrio que queremos encontrar consigo exatamente neste mesmo processo. Num primeiro contexto, e que importa destacar e salientar neste podcast, é exatamente de que o silêncio não é motivo de rejeição por parte do utilizador. Muitas destas mensagens não são, ou a maioria delas, não serão se calhar ignoradas por desinteresse, mas porque eventualmente a hora possa ter sido inadequada e deixada muitas das vezes para mais tarde e se calhar em muitos dos casos até perdida no meio de tantas outras mensagens. Muitos dos utilizadores, muitas das vezes estamos a querer chegar, são invadidos diariamente, semanalmente, com mensagens de várias naturezas e, em alguns dos casos, até em situações muito especiais, por exemplo, com o anúncio de uma nova portanto, da promoção, ou de um novo cargo, ou de algumas outras áreas, até mesmo novas certificações. Isto pode gerar aniversários da empresa, isto pode gerar um fluxo de mensagens gigante na caixa de correio e, portanto, aquela mensagem acabar por ter ficado perdida também neste mesmo espaço. Portanto, não deve, de alguma forma, entender este silêncio inicial digamos assim, e deve interpretá-lo com alguma ponderação. Na minha opinião, nestes casos, o erro está ou em pressionar ou até em desistir demasiado cedo. Portanto, há aqui sempre um desafio gigante. E, portanto, em muitas das situações, quando nós temos devemos ter também essa consulta, essa análise e leitura de que, quando enviamos a mensagem, podermos verificar se o utilizador ou destinatário dessa mesma mensagem já teve a oportunidade ou não de a ler. Relembro que esse é um recurso que está disponível na plataforma, embora existam alguns utilizadores que não permitem que o outro utilizador saiba se ele leu ou não a mensagem, ou abriu ou não essa mesma mensagem. Mas, para os casos em que isso aconteça, pode, de alguma forma, ser relevante aqui de voltar a ativar. Também é importante dizê-lo que muitos dos utilizadores têm nas suas definições e pré-definições a chance de poder visualizar esta mensagem também na sua caixa de correio de e-mail normal. Okay? Bom, mas estava eu a dizer que muitas das vezes, então, este silêncio não quer ter esse motivo. E aqui é importante nós avaliarmos, então, quando é que poderá ser o contexto e o timing ideal para isso. Se calhar, eu diria que 5 a 7 dias. Se não houver resposta, podemos tentar aqui uma mensagem mais curta de reativação. E aqui, essa mensagem pode muitas das vezes ser feita de várias naturezas. Pronto. É importante evitarmos estarmos com uma insistência diária aqui constante, não é? Portanto, aqui quase num registro de cobrar àquele utilizador por falta de resposta, mas podemos aqui encontrar algumas estratégias, eu diria, adequadas para isso. Portanto, o timing pode ser às vezes um fator importante. Se, mais uma vez, se o utilizador já leu a mensagem, procurar perceber em que alturas é que o leu. Muitas das vezes percebemos, ok, este utilizador leu a mensagem, eram 11h30 da noite, ou eram 10h30, era um assunto de contexto empresarial, ele já não estava com a cabeça aí, portanto, provavelmente deu sinal de visto e no dia seguinte acabou por, entre 1001 outros afazeres, não dedicou o tempo necessário para esse efeito. Dentro daquilo que pode ser uma estrutura interessante para um bom follow-up, poderá ser o de muitas das vezes usarmos aqui um lembrete subtil, que muitas das vezes pode, por exemplo, ser um lembrete subtil relacionado com, vamos imaginar, uma publicação recente que o utilizador realizou. Ou seja, podendo, opção número 1, responder à mensagem, portanto, ou seja, comentar essa mesma publicação, referindo que, olha, foi exatamente até sobre este assunto que troquei uma mensagem, ou então, se tiver a oportunidade, e aqui poder fazê-lo num campo público da mensagem. Pronto, sempre com alguma
sensibilidade e subtileza para a realização desse mesmo contexto. Depois, também podemos ter aqui, de alguma forma, uma tentativa de perceber se é oportuno falarmos naquela altura e, portanto, temos aqui, aliás, a mensagem de follow-up deverá ser sempre uma mensagem muito, mas muito mais curta, muitas das vezes aqui, dando, de alguma forma, aqui espaço para, já teve a oportunidade de ler a mensagem, em alguns casos, lá está, não havendo essa indicação, também pode dizer, olha, não sei se teve a oportunidade de ler, ou até, também há alguns utilizadores que, bom, dependendo do que lembro, até porque em alguns dos casos até podemos estar aqui a falar de pessoas com quem temos uma, digamos, uma habitual interação com esses utilizadores e que, por vezes, acabam por muitas das vezes aqui, e se tivermos uma boa relação, até podermos usar alguns recursos que o LinkedIn tem na sua caixa de mensagens e que podem ser mais diferenciados. Falo de 2 ou até 3 em particular. Talvez os mais relevantes. A utilização de alguns emojis exatamente com esse sentido, e aliás já tive algumas situações em que o emoji provocou exatamente uma pequenina reação do utilizador do outro lado, portanto reagiu a esse emoji que dava conta de, portanto na altura era até um emoji muito curioso que dava a ideia de um knock-knock, portanto era um pequeno gif que dizia knock-knock, está aí alguém, portanto, e outro até com outro que também utilizei digamos assim, de cold call puro e duro, não é? Pronto, numa tentativa de alguma forma, predispor o utilizador para estar num registro um bocadinho mais informal de o podermos fazer. Depois temos também um segundo recurso, e esse está disponível no telemóvel, o recurso de voz, tentando aqui deixar uma pequena mensagem de voz ao utilizador, dando conta exatamente de um retorno, de um novo retorno à mensagem que lhe tínhamos enviado anteriormente. Não é? E depois, uma terceira opção, uma opção de vídeo, onde também podemos gravar um pequeno vídeo para humanizarmos também este tipo de abordagem. Portanto, há várias formas de podermos apoiar este mesmo follow-up, relembro, através de alguma publicação que o utilizador tenha feito, alguma publicação já agora que tenhamos feito e que faça sentido e que esteja alinhado com aquilo que pretendíamos falar com esse mesmo utilizador. Olha, publiquei recentemente um conteúdo que me parece ser em linha com aquilo que lhe pretendia falar e endereçarmos esse mesmo conteúdo ao utilizador. Portanto, há variadíssimas estratégias que já enumerei e que podem claramente ajudar aqui digamos assim, a desmontar e que muitas das vezes o mais difícil é obtermos do outro lado essa mesma resposta. Relembro que vamos ter sempre enormes, digamos, desafios. O utilizador é um utilizador super ocupado, está sempre muitas vezes mobilizado para outro tipo de ações, portanto, conseguir muitas das vezes estas operações pode ser efetivamente um desafio enorme que tem pela frente, mas não deve desistir. E aqui, como lembro, o facto de termos vários recursos, várias estratégias para o fazer, e aqui, se a pessoa com quem estamos a interagir é um utilizador também muito participante, muito ativo, pode, de alguma forma, ir muito ajudando a que possamos ir fazendo um pouco desta abordagem. Portanto, relembro que essa componente então pode claramente auxiliar muito aqui o utilizador a chegar ao objetivo que pretendia, que é, numa primeira instância, a resposta do utilizador. Bom, deve evitar, como lhe disse, aqui portanto, links ou anexos sem permissão, portanto, solicite sempre ou indique sempre que tipo de links é que quer enviar, portanto, não envie um link assim de forma, muitas das vezes pode deixar alguma desconfiança por parte do utilizador, não coloque frases muito, digamos assim, muito pressionantes a cobrar o utilizador, lá está, porque é que não responde, porque é que... e portanto procure aqui construir exatamente uma narrativa que muitas das vezes até pode ter um "Olá Miguel, volto ao contacto" ou está por aí, portanto, ou algo que, de certa forma, relembro, leva o utilizador depois a poder deslizar e poder ver a mensagem anterior. Bom, este era o tema desta semana. No próximo episódio falamos sobre algumas estratégias para, digamos, sobre como fechar uma conversa com elegância e eficácia. Este será o tema do nosso terceiro episódio dedicado a esta série de mensagens que convertem. Se este conteúdo lhe trouxe valor,
siga o nosso podcast, já sabe, classifique o episódio ou o podcast, muito nos ajudaria também a chegar a mais utilizadores. E, claro, envie também a alguém que precise de melhorar os seus resultados no LinkedIn. Voltamos a ver-nos na próxima semana.